não são mais as mesmas. A partir de agora, a Escola Bíblica Dominical está bem pertinho de você. Acorde. Desperte para a vida. O Seis Talhas já está no ar. Aumente o som do seu rádio, pois o pastor Adson Meira quer ministrar bênçãos para toda a sua família. Programa Seis Talhas. O campeão de audiência nas manhãs de domingo. Seis Talhas. Olá, Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, bom dia. Começa agora mais uma edição do Seis Talhas, um programa que tem como finalidade o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Os nossos temas são todos extraídos das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso tema para ser ministrado hoje, a Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos. Agora são 8 horas, 1 minuto aqui na Brasil FM. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Bom dia, Manuel Vitorino, Boa Nova, Valentim, bom dia. Acorde sua família mais cedo e participe de uma escola bíblica abençoadora. Seis Talhas. Olha, vai agora na rede social, vai no Facebook, vai na nossa página, já postamos aí, uma foto, já estamos no ar, ao vivo, e você pode já deixar o seu recadinho, tá? A gente vai estar lendo aqui o seu recado, e você vai curtindo aí o nosso banner, na nossa página, e deixando o seu recado, que daqui a pouquinho a gente vai estar mandando abraços abençoados para todos vocês, tá bom? Mas, vai lá, acesse aí, tá bom? Pois bem, agora são 8 horas, 2 minutos. Olha, em 1998, havíamos estudado a Epístola de Paulo aos Romanos nas escolas bíblicas dominicais de todo o país, nas igrejas assembleianas, em 1998. 8 anos depois, em 2006, tornamos a estudar esta epístola, a Epístola de Paulo aos Romanos. E é com muito carinho que retomamos, neste segundo trimestre de 2016, o estudo da mesma Epístola de Paulo aos Romanos. Todas as 3 vezes aqui, tanto em 98 quanto em 2006 e agora em 2016, 10 anos depois, e quase 20 anos depois da primeira edição que nós estudamos a Epístola de Paulo aos Romanos, nós retomamos esse assunto, um assunto que o programa Seis Talhas sempre pega o tema, pega os temas, na realidade, da Escola Bíblica Dominical, ditado aí pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, nós pegamos esses temas e aplicamos aqui no programa Seis Talhas, que acaba sendo uma escola bíblica dominical no rádio. Veja a importância, a importância que esta carta tem para a compreensão da vida cristã, uma vez que se trata da carta doutrinária mais bem elaborada do apóstolo Paulo, e que ao longo da história da igreja ela tem sido um dos mais discutidos textos por parte dos estudiosos. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao escrever sua carta à igreja que se encontrava em Roma, ele tomou como tema a justificação pela fé. A justificação pela fé. E a partir da expressão do profeta Abacuque, que o justo viveria pela fé. Em Abacuque, o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Nos dias odiernos, os dias atuais, muitos não compreendem o que é a salvação.
e como ela se opera na vida do homem. Então, ao estudarmos a Epístola aos Romanos, teremos condição aí de compreender aquilo que já sentimos e usufruímos. E assim poder louvar esse Deus tão maravilhoso com a profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus, né? Assim como fez o próprio apóstolo Paulo enquanto escrevia esta carta, quando ele escreve o capítulo de número 11 e os versículos 33 ao 36. Por sinal, o 36 eu sempre cito aqui na abertura do programa Sextalhas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, após uma lição introdutória, que é o programa de hoje, né, em que analisaremos aí o contexto externo e interno da carta aos Romanos, bem como a história da igreja, né, a igreja ali de Roma, inclusive entendendo porque ela nada tem a ver com a atual Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Nada tem a ver. Então, seguiremos aí a temática da epístola. Dividiremos o trimestre em 3 blocos. Então, nós estaremos estudando aqui os meses de março, nos meses de março, abril e maio. Nos meses de abril, maio e junho, tá? Nos meses de abril, maio e junho. Então, o primeiro bloco é a lição introdutória, que é o programa de hoje. Os ensinos aí referentes à parte doutrinária da epístola e os ensinos referentes à parte prática da epístola. No segundo bloco, analisaremos aí a necessidade universal da salvação em Cristo, que será a lição de número 2, tá? A justificação pela fé em Cristo é a lição de número 3. Os benefícios da justificação, que é a lição de número 4. A maravilhosa graça, que é a lição de número 5. A questão da lei, carne e espírito, a lição de número 6. A vida segundo o Espírito, a lição de número 7. E o papel de Israel no plano da redenção, a lição de número 8. Então, o segundo bloco, estaremos analisando, né, as lições 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No terceiro bloco, nessa divisão aí do trimestre, atinente aí à parte prática, estudaremos a nova vida em Cristo, que é a lição de número 9. Os deveres civis, morais e espirituais dos salvos, que é a lição de número 10. A questão da tolerância cristã, é a lição de número 11. A cosmovisão missionária do apóstolo Paulo, a lição de número 12. E o cultivo das relações interpessoais, que é a lição de número 13. Então estaremos aí concluindo este trimestre, tá? No último domingo de junho. Salvo engano, parece que é o dia 26 de junho. Pois bem, bom dia, a paz do Senhor. O Sextalhas já está no ar. Acorde, desperte para a vida. O Sextalhas já está no ar. Sextalhas, a escola bíblica dominical bem pertinho de você. Olha, você que já está na sintonia do programa Sextalhas, vá na nossa página no Facebook, página PR Adson Meira, tá? PR tudo junto, Adson, espaço, Meira. Então, você que não é, pode pedir aí também, nós estaremos aceitando. Agora, eu só aceito com foto, tá? Só aceito pessoa com foto e foto com a família, tá indo lá, para não ter nenhum fake, não ter nenhum, alguma página aí que não serve para nada, né? É igual aqueles também que pede amizade, mas nunca curte nada, aí fica igual a coruja, né? Só olhando, só observando. Aí a gente vai deixando, chega o tempo. De vez em quando eu dou uma limpadazinha, aí infelizmente eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar e excluir. Aí eu vou excluindo alguns. Esse dia mesmo eu estava com quase 4.000, já tirei um bocado. Porque, na realidade, o Facebook foi feito para relacionamento. Você está ali batendo um papo, vendo, conversando, com as pessoas. Então, a nossa página também é para isso. É para você estar participando aí conosco das nossas festividades, do programa Sextalhas. Então, você tem que ter
essa interação, tem que ter essa participação com a gente. Então você vai entrar, vai deixar aí o seu recadinho na nossa página, tá? Mas na nossa página PR-Adson Meira. Não deixa lá tem uma que eu já tentei até já deixei até de lado, que que eu fiz logo no início, que é o pastor Adson Meira, e às vezes as pessoas vão lá e deixam alguns recados lá, quando eu vou ver já passou há muito tempo, porque eu não visito aquela página. Qualquer hora dessa aí vou ter até que excluir ela. Mas você vai nessa na página PR-Adson Meira, tá? Então você vai, deixa o seu recadinho, já tem alguns recados aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar lendo do Leandro, da Maria Souza, da Juscelia e também da Jaqueline. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo esses recadinhos aqui dos nossos ouvintes. Mas deixe lá na linha do tempo, tá? Deixe na linha do tempo, tá bom? Então não deixe inbox não, porque às vezes inbox a gente passa batido e acaba não lendo, tá? Então você vai deixar lá na linha do tempo, porque eu estou aqui atendendo o telefone, estou aqui fazendo o programa, manuseando aqui a mesa e também olhando o Facebook. Tudo eu. Aí a gente tem que ser ágil aqui. Tem que ser ágil. Então, você vai lá na página no Facebook, deixa o seu recadinho que a gente com certeza vai estar lendo o seu recado. Tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso tema. Nosso tema de hoje, a Epístola aos Romanos. Pois bem, olha, não é difícil aí entender que desde o início da pregação do Evangelho, já houvesse aí crentes em Roma. Desde o início da pregação do Evangelho, houvesse crentes ali em Roma. Afinal de contas, sendo a capital do mundo, né? A capital do mundo de então, o centro do império certamente alguém que tivesse crido em Jesus, fatalmente iria morar ou passar por Roma. E ante o ardor e o fervor da igreja primitiva, não deixaria de pregar o evangelho e ganhar almas para o Senhor nessas idas e vindas ou estadias ali na capital de César, né, que era Roma. Então esse texto, que tem sido o mais lido e estudado texto do Novo Testamento ao longo da história da igreja, é um verdadeiro tratado, onde o apóstolo Paulo ele sintetiza de modo aí excelente o significado da obra de Cristo em prol da humanidade. Então conhecer a Epístola aos Romanos é ter a certeza de que é a salvação para cada um de nós. Conhecer a Epístola aos Romanos. Então, o apóstolo Paulo, esperançoso ali de evangelizar o ocidente do Império Romano, ele escreve essa carta aos crentes da capital do mundo, de Roma, como que externando o que considerava ser a realidade da vida cristã. Então Paulo, ele escreveu esta epístola quando estava para viajar para Jerusalém. A gente pode ver isso na mesma carta aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo de número 25. Paulo escreveu essa epístola. Tanto faz, viu, ouvinte? Eu falar epístola como falar carta é a mesma coisa, tá bom? Então, Paulo escreveu esta epístola quando ele estava para viajar para Jerusalém, né? Aí é o término da terceira viagem missionária, quando se encontrava ali na Grécia, mais precisamente em Corinto, para onde se dirigia numa terceira visita à cidade, onde se encontrava ali hospedado na casa de Gaio, um crente de Corinto, tendo ali enviado a carta por intermédio de Febe, uma irmã da igreja em Secreia, que é um porto situado ali bem próximo a Corinto. Então esses dados fazem com que a carta seja datada de cerca de 56 ou 57 anos depois de Cristo, no ano 56 ou ano 57 ali depois de Cristo. Então tratava-se de uma igreja formada tanto por judeus quanto por gentios. Pois ao escrever sua carta, Paulo demonstra claramente
que a igreja tinha pessoas de ambas as nacionalidades. Pois, embora se dirija ali principalmente aos gentios, aí logo no capítulo 1, que a gente vai estar estudando hoje só o capítulo 1, tá? Aí tanto no versículo 5 quanto no versículo 6, ele não deixa de mostrar que na igreja havia também judeus. Mesmo aí no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, ele, embora se dirija aí aos gentios, ele não deixa de mostrar que na igreja havia também judeus. Porque lá no capítulo 4, e o versículo 1, e no capítulo 7, o versículo 1, ele fala disso aí. Que ele não deixa de mostrar aí que na igreja havia também judeus, né? O que, aliás, é confirmado pela própria história. Pois Suetônio, quando a gente está estudando aí o curso fundamental, né? Suetônio, um grande historiador romano e autor de A Vida dos 12 Césares, ele narra a expulsão dos judeus de Roma por ordem do imperador Cláudio, dizendo que tal se deu por causa de conflitos, por causa de um certo cresto, que alguns acham que ser disputas ali ocorridas dentro da colônia judaica por causa da pregação do evangelho, expulsão relatada em Atos, no capítulo 18 e o versículo 2, e ocorrida no ano 49 depois de Cristo. Priscila, deve lembrar de Priscila, né? Priscila e Áquila também eram judeus, Priscila e Áquila eram judeus que haviam expulsos, e tudo indica que já eram convertidos quando se encontraram com Paulo em Corinto. Pois não há registro de que Paulo lhes tenha pregado o evangelho. E Paulo não iria conviver ali com eles se eles não fossem convertidos. Paulo se hospedava justamente na casa dos cristãos. Olha, agora são 8h17, eu vou aqui e já volto. Vai lá na nossa página, deixa o seu recado, porque na volta eu já começo a ler os recadinhos de vocês, tá bom? Você está assistindo o Campeão de Audiência nas manhãs de domingo. 6 talhas com o pastor Adson Meira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Servo do Deus Altíssimo, abençoe. Continuidade ao nosso tema, né? Continuidade ao nosso tema. E aí, então, a gente vai ler os recadinhos, tá bom? Tá bom? Abraço para minha amiga missionária Gil, né? Eu falei nesse instante aqui, não fica bicudinho não, e eu lembrei dela, né? Porque ela que gosta de falar isso, né? E um abraço aí para minha amiga, a missionária Gil, que tem um programa aqui, um programa abençoadíssimo, programa abençoado e abençoador, o Sertão Brasil, com a missionária e cantora Gil. Abraço, viu, Gil? Deus te abençoe, querida. Você é serva do Deus Altíssimo. Pois bem, nosso tema, a Epístola aos Romanos, começa hoje, termina no último domingo de junho. E a Epístola aos Romanos é considerada, aí uma das 4 epístolas clássicas do apóstolo Paulo. Uma das 4 epístolas clássicas do apóstolo Paulo. E grupo que congrega aí, além dela, né, além da Epístola aos Romanos, as 2 epístolas aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, tá? E a Epístola aos Gálatas. Por sinal, eu quero até dar uma dicasinha aqui. Algumas pessoas falam assim: abram aí vossas Bíblias em 2 Coríntios. Não é 2 Coríntios, é 2ª Coríntios, porque trata-se de carta, de epístola. 2ª aos Coríntios, porque 2ª carta aos Coríntios, Então, outros falam assim, 2 Reis, abre aí na 2 Reis, na 1 Reis, não é 1 Reis, nem 2 Reis, é 1 Reis, 2 Reis, porque se trata de livro, então crônicas, 2 Crônicas, não é 2 Crônicas, é 2 Crônicas, 1 Crônicas, porque trata-se de livro, tá bom? É só uma dicasinha. Pois bem, então, a Epístola aos Romanos, ela é considerada uma das 4 epístolas clássicas do apóstolo Paulo e congrega aí, além dela, as 2 epístolas aos Coríntios e a epístola aos Gálatas. Então, neste grupo de epístolas, encontra-se aquelas que
desde os tempos primitivos, são atribuídas sem qualquer dúvida ao apóstolo Paulo. Bem assim, os escritos em que Paulo ele traça os pontos fundamentais de toda a fé cristã. Então, nestas 4 cartas, ou 4 epístolas, como queiram, nestas 4 epístolas, essas 4 cartas, o apóstolo aborda aí os temas basilares e fundamentais do cristianismo, os temas básicos do cristianismo, estando ali, segundo os seus críticos, né, as bases da religião cristã, que por isso mesmo seria antes um paulinismo do que um cristianismo. Eles acham, mas na realidade tais críticas não têm qualquer razão de ser. Pois sabemos que Paulo foi um vaso escolhido por Deus para levar o nome do Senhor diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ele foi um escolhido por Deus para isso. É tanto que não foi Matias o 12º apóstolo, e sim o apóstolo Paulo. Ele mesmo fala lá na frente, né, como abortivo. Então, a gente já até falou aqui no dia que a gente estava dando um estudo sobre o ministério apostólico. Então, de todas as 4 epístolas clássicas do apóstolo Paulo, a epístola aos Romanos, ela guarda lugar de destaque. Além de ser a mais extensa de todas as epístolas, né, do apóstolo Paulo, daí porque ter sido colocada em primeiro lugar no cânon do Novo Testamento, depois dos evangelhos aí e do livro histórico de Atos, né? Logo após Atos já começa a carta aos Romanos, porque trata-se de uma obra em que de forma profunda e apurada da questão fundamental da doutrina cristã, qual seja o processo da salvação do homem, né? Na pessoa aí de Jesus Cristo. Então, a epístola aos Romanos trata justamente disso. Então, não é por acaso que ao longo da história da igreja tenha sido aí a epístola que tenha sido apresentada como fundamental na própria vida de fé e de ensino da palavra de Deus, por grandes nomes que o Senhor levantou ao longo destes quase 2000 anos da dispensação da graça. É a carta aos Romanos. Agostinho, o filósofo, Agostinho diz que se converteu ao ler Romanos 13:13. Ele se converteu quando foi ler Romanos 13:13. Já Lutero, ele começou a reforma protestante ao estudar a epístola aos Romanos. Lutero, ele começou a fazer a reforma protestante ao ler esta epístola aos Romanos. Calvino, ele consolidou suas teses e ideias depois de estudar profundamente a epístola aos Romanos. John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, fala em igreja metodista, um abraço, pastor Dilson, meu amigo, gente boa. Então, John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, afirmou que seu despertamento para o avivamento, que realizou aí na Grã-Bretanha, se deveu ao estudo que fez aos Romanos. Karl Barth, ele causou impacto na teologia do século XX ao publicar o seu livro, né, Carta aos Romanos. Então, o status atingido por esta epístola, o status foi tanto que os estudiosos que resolveram fazer uma tradução ecumênica da Bíblia Sagrada, começaram o seu trabalho pela Carta aos Romanos, certo de que não obtivesse aí um consenso sobre esta epístola, seria aí impossível obter uma tradução consensuada aí das Escrituras Sagradas, uma tradução em consenso. E Paulo, a esta altura de seu ministério, ele entendia ter encerrado o seu tempo de pregação nas regiões da Grécia e da Mesopotâmia, e tinha a intenção de atingir a parte ocidental do Império Romano, mais precisamente ali a Espanha, região até então não evangelizada. E para tanto, entendia que após a entrega das ofertas para a igreja em Jerusalém e na Judéia, o apóstolo achava importante ir para Roma. E lá então iniciar a sua ida para o lado ocidental do império. Era então necessário fazer uma aproximação com a igreja em Roma
igreja que não tinha sido aberta por ele, diga-se de passagem, a igreja em Roma não tinha sido aberta por Paulo, mas que na qual estavam várias pessoas conhecidas dele, a fim de que a igreja se despertasse para ajudá-lo na sua tarefa de ir para a Espanha. Então, além dessas circunstâncias relativas ao instante de seu ministério, o apóstolo Paulo também vivia um momento de reflexão profunda na sua vida espiritual. Ele sentia pelo Espírito Santo de Deus que havia terminado mais uma jornada de seu ministério e que agora iniciaria uma nova etapa, pregando aí o evangelho em uma nova região, dotada de outros costumes, onde as dificuldades seriam ainda maiores. E via também na igreja em Roma uma necessária base para esta evangelização, pois as regiões a ser atingidas ficavam longe demais das igrejas que estabeleceram na Grécia e Macedônia, e muito mais das igrejas orientais, como Antioquia. Paulo, então, ele reflete, o apóstolo, ele reflete sobre o sentido da vida cristã, o significado da salvação, reflexão que o leva a receber a inspiração do Espírito Santo de Deus para uma verdadeira exposição de fé cristã, a fim de que pudesse ali transmitir à igreja em Roma o sentido de servir a Deus e a necessidade que os romanos tinham de se engajar ali na tarefa evangelizadora, dessa tarefa de evangelização. Então não é por acaso, ouvinte do Sextálias, não é por acaso que temos em Romanos uma epístola que é muito mais um tratado, muito mais um estudo a respeito da vida cristã do que uma série de ensinos referentes a dúvidas, questões ou problemas vividos pela igreja em Roma, tá? Então não é por acaso que em Romanos que é muito mais que um tratado, muito mais um estudo a respeito da vida cristã. Pelo contrário, ao lado de Colossenses, tá? A epístola aos Colossenses, a carta aos Romanos é uma epístola em que Paulo se dirige a pessoas que não evangelizou e, portanto, cuida em mostrar o que é o evangelho para si, a fim de que haja aí uma perfeita comunicação e compreensão entre ele e os crentes, o que, aliás, é muito mais sentido na carta aos Romanos, vez que Paulo planejava ir para lá, o que não ocorre na carta aos Colossenses. Então Paulo ele dá um referencial, ele mostra a pessoa dele também para os romanos. Agora são 8h41. Eu gosto às vezes de dar as horas, porque as pessoas acham que o programa é gravado, e nesses 9 anos de programa Sextálias eu nunca gravei um programa, né? Nunca gravei. Todos os programas Sextálias são feitos ao vivo, tá bom? Todos eles feitos ao vivo. Pois bem, 8h41. Então isso nos mostra, ouvintes do Sextálias, isto nos traz uma lição importantíssima. Uma lição importantíssima. Qual, pastor? Qual lição aí traz para a gente de grande importância? As circunstâncias das nossas vidas sempre são oportunidades criadas por Deus para que haja aí uma edificação espiritual, tanto nossa quanto daqueles que estão à nossa volta. Todo episódio que acontece em nossa vida é para nosso crescimento, nosso amadurecimento. Nós aprendemos com os erros e com os acertos. Eu deixei até aí uma mensagem aí na nossa página no Facebook, falando sobre isso, sobre o sentido da vida, o sentido da vida. A gente dá uma olhadazinha. Recentemente eu era um garoto, um pré-adolescente, um adolescente. Hoje já cheguei à idade adulta. O tempo vai passando e a gente vai aprendendo. E mesmo os anos passando, a gente sempre está errando. E a gente vai pedindo a Deus para nos dar força para consertarmos esses erros.
mas também nós acertamos. E quando acertamos, temos que segurar com todas as nossas forças e pedir Deus para nos ajudar, porque sem Ele nada podemos fazer, tá? Nada podemos fazer. O apóstolo Paulo, ele notando que iniciava ali uma nova fase de sua vida ministerial, movido pelo Espírito Santo, ele faz uma verdadeira exposição da vida cristã, encaminhando a igreja de Roma, né? Mal sabendo que apresentava ali ao povo de Deus, pelos séculos afora, uma das joias preciosas da palavra de Deus, né? Um contínuo e duradouro manancial de estímulo e incentivo aí à causa do Mestre Jesus Cristo. Paulo estava escrevendo aos romanos, Paulo estava escrevendo à igreja em Roma, e ele não sabia que essa carta já dura quase 2000 anos e serve para a igreja do século 21. E foi através dessa carta que houve a reforma, a leitura dessa carta, houve a reforma através de Lutero. O apóstolo Paulo, ele escreveu a epístola à igreja que estava em Roma, mal sabendo que redigia um dos mais sublimes documentos a respeito ali da obra salvadora de Cristo em favor da humanidade, e que teria enorme repercussão durante toda a dispensação da graça, a ponto de, nestes momentos finais deste período, né, ser ainda o principal texto para nos firmarmos na certeza de que representa aí a salvação, e de que como ela se constitui, como passamos a fazer a partir de hoje, e irmos até o dia 26 de junho, o último domingo do mês, estudando a carta aos Romanos. Então, apesar de ser uma carta, apesar de ser uma epístola, a obra de Paulo, ela foi construída não como uma mera epístola, mas como um verdadeiro discurso, em que não raras vezes o apóstolo Paulo ele é visto discutindo com um suposto interlocutor, como que querendo convencer alguém a respeito da veracidade da fé cristã. Você pode notar isso na carta aos Romanos. A epístola aos Romanos, portanto, deve ser lida como uma obra retórica, como uma verdadeira defesa da graça e do amor de Deus em favor do homem. Então não é por outro motivo que Martim Lutero, um dos maiores entusiastas desta epístola, dizia que esta epístola e o Evangelho segundo João eram suficientes para que alguém tivesse pleno conhecimento da obra e do ensino de Jesus Cristo. Tanto a epístola aos Romanos, quanto o Evangelho segundo escreveu João. Segundo Lutero, ele diz isso. Então é por isso que ao longo da história da igreja, comentários, estudos sobre Romanos tenham sido tomados como verdadeiras sumas teológicas, ou seja, como grandes síntese e resumos da doutrina cristã como um todo. Então, embora não tenha sido aí a última epístola de Paulo, embora não tenha sido aí a última epístola dele, sem dúvida alguma é a epístola da maturidade de Paulo. Embora não seja a última, mas é a epístola da maturidade de Paulo. O escrito paulino que cristaliza a sua meditação e reflexão a respeito do significado da fé cristã, e por isso é um dos livros da Bíblia, uma das epístolas da Bíblia Sagrada que devem ser meditados e refletidos por todos aqueles que querem saber a razão da esperança que há em cada cristão. Então, nesses dias em que o ensino da palavra de Deus está aí lamentavelmente rareando, em que os crentes não têm tanta firmeza aí na razão de ser de sua fé, torna-se mesmo necessário analisarmos essa epístola e ali nos abeberarmos, dos ensinos trazidos sobre inspiração do Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo, e deste modo construirmos em cada crente, no momento em que isto se faz tão necessário, construir um alicerce doutrinário capaz de prendê-lo na rocha, e rocha essa que é Cristo, de modo que possa aí ficar de pé até o dia glorioso
do arrebatamento da igreja. Então o estudo da carta aos Romanos é fundamental, principalmente para você, meu ouvinte, um novo convertido. Principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes, apesar de ter 5, 10, 15, 20 anos, nunca se debruçou para ler a carta de Paulo aos Romanos. Então é fundamental que você não perca um único domingo nesse segundo trimestre de 2016. Ouça todos os programas Sextalhas durante esse segundo trimestre, para você aprender um pouco mais da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós estaremos estudando até o dia 26 de junho, tá? Hoje é apenas a introdução à Epístola aos Romanos. Eu vou aqui e já volto, é coisinha rápida, é no pulo do gato. Vamos ouvir os recados dos nossos apoiadores. Você está assistindo o Campeão de Audiência nas manhãs de domingo. Sextalhas com o pastor Adson Meira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Adson Meira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra hoje com o tema A Epístola aos Romanos. Estarei com vocês até às 10 horas da manhã. São 9h54. 8h54. Adson Meira. 54 minutos aqui na Brasil FM. O tema de hoje é Epístola aos Romanos. Abençoados aí para o esposo da nossa irmã Juscelia, o nosso irmão Manuel, também para os seus filhos, o Gabriel e Abraão, que estão na nossa sintonia. Deus abençoe aí a todos vocês, tá bom? Essa família abençoada e abençoadora. Elinaldo, em suas epístolas aí o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, sempre fazia questão de se apresentar aos seus destinatários, né? Dizendo que era apresentação que quase sempre estava ali relacionada com o próprio teor da epístola, né? Com o próprio ensinamento que se pretendia dar à igreja local, né? A igreja local a que se destinava a carta. Às vezes eu falo assim, a igreja local. E alguém um dia me questionou, pastor, por que a igreja local? Existe a igreja local, tá? E a igreja universal. Quando eu falo igreja universal, não estou falando da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Não, a IURD é uma igreja local. Então a Assembleia de Deus é uma denominação, a igreja local. A igreja metodista, meu amigo Dilson, igreja local. A Sião, do meu amigo o apóstolo Edilson, gente boa, abraço aí pro apóstolo Edilson, tá? Ele é da minha idade, mas eu acompanhei o crescimento do apóstolo Edilson e Deus tem abençoado ele grandemente, um homem de Deus, tá? Um homem de Deus, continue orando por ele, porque quanto mais vai fazendo a obra, aí vem as lutas, vem as provas, né? Vem as batalhas, e cubra ele com oração, tá? Então a igreja Sião, a igreja local, a Assembleia de Deus, pastor Davi Boa Sorte aqui em Vitória da Conquista, em Piripá sou eu, em outros lugares, né? Então um abraço aí pro pastor Davi Boa Sorte e todo o ministério da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, igreja que é minha mãe, eu continuo sendo da Assembleia de Deus aqui de Vitória da Conquista, há 35 anos, eu posso estar pastoreando em qualquer outro lugar, mas sou da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, porque foi aqui que eu nasci, né?
Aos meus 15 anos de idade aceitei a Cristo e já estou com 50, né? 50. Então, aí na Assembleia de Deus. Então, todas essas denominações é a igreja local. O que é a Igreja Universal? A Igreja Universal é a união dos salvos. Porque você sabe que dentro de uma denominação tem os salvos e os não salvos. Tem o joio e tem o trigo. Por isso que às vezes as pessoas se escandalizam quando acontece alguma coisa. E tal. Não, meu irmão, se escandalize não. Vai acontecer esse tipo de coisa mesmo. O joio e o trigo vão ficar juntos o tempo todo. O tempo todo. Então vamos lutar para sempre ser trigo. Sempre ser trigo. Sempre ser parte da igreja universal, da igreja invisível. Da igreja invisível. Então, só para os irmãos entenderem. Então, quando falar igreja, aqui, a igreja universal é a igreja invisível, é a igreja dos salvos, aquela que vai ser arrebatada. A igreja local são as denominações. Então, o ensinamento de Paulo, ele pretendia dar a igreja local que era em Roma, se destinava ali, esse ensino doutrinário. Então, nesse gesto, o apóstolo nos ensina que é fundamental que sejamos transparentes e que assim nos apresentemos àqueles com quem pretendemos dialogar. O que mostra aí a importância de termos um bom testemunho diante de todos que nos cercam. Sem o que nessa credibilidade será irreversivelmente aí comprometida em detrimento da obra do Senhor, frustrando assim a razão de ser de ainda estarmos no mundo, né? Embora dele não mais sejamos. Apesar de estarmos no mundo, nós não fazemos parte do mundo, Nós não fazemos parte do mundo, mas nós somos cidadãos dos céus e cidadão da terra, E aí vem aquela ignorância de algumas pessoas achar que o crente não pode se envolver com a política, que é outro assunto que um dia, se tiver oportunidade aqui, eu vou falar, porque eu já falei aqui no Facebook, já dei, algumas orientações aqui a algumas pessoas que inadvertidamente, não conhecem as escrituras sagradas e aí fica falando coisa que não tem nada a ver, porque escuta outro falar ou porque é apolítico, Mas política, a etimologia da palavra é a arte de administrar bem. A arte de administrar bem. Não estou falando de politicagem, é outra coisa. Mas vamos seguir aqui o ensino da carta de Paulo aos Romanos. Então, na carta aos Romanos, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. Logo aí no capítulo 1, versículo 1. Servo de Jesus Cristo. Embora seja um apóstolo, Embora seja um apóstolo, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Conquanto nunca tivesse estado em Roma. Ele possuía aí um bom número de pessoas, por ele evangelizadas ou oriundas das igrejas por ele fundadas em Roma. Como demonstra aí a relação das saudações do capítulo 16 da epístola. Se você for olhar no capítulo 16 dessa epístola aos Romanos, você vai ver. Paulo diz que ser apenas um servo de Jesus Cristo. Servo, palavra que no grego é doulos, E o significado é escravo voluntário. Doulos é escravo voluntário, a palavra servo é escravo voluntário. Ou seja, aquela pessoa que se submete ao senhorio de alguém por livre e espontânea vontade. Como se vê aí na lei de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 21 de Êxodo. Escravo que resolve servir para sempre porque ama o seu senhor. Dava-se a liberdade a ele, mas ele falou, não, eu prefiro ficar aqui como servo. O doulos, no grego, como servo. Não é isso, meu professor? Meu professor de grego e muitos outros aí que estuda grego, que eu de grego conheço 10%. Olha lá, 10%. Eu conheço 1%. Então, Paulo, apesar de ser um apóstolo diretamente escolhido pelo Senhor Jesus, sabia que o principal e o essencial é ser servo de Jesus Cristo. Embora ser escolhido de Cristo, embora ser escolhido de Deus, ele sabia que o principal e o essencial é ser servo de Jesus Cristo. E assim deve proceder todos os crentes, todos os meus ouvintes, eu e você. O motivo de nossa alegria deve ser o de termos nos submetido a Cristo. E por isso termos nossos nomes escritos nos céus. Por isso, já no início deste seu tratado teológico, Paulo nos mostra que o importante é ser servo de Jesus Cristo e nada mais.
né? E como servo de Jesus Cristo, Paulo queria ser reconhecido e ajudado pelos irmãos de Roma, ali na sua empreitada à Espanha, na sua ida até a Espanha. Mas para que uma igreja ajude alguém numa determinada empresa na obra do Senhor, não basta que a pessoa seja serva de Jesus Cristo. Não basta apenas ser serva do Senhor Jesus. Condição necessária, sim, né? É o primeiro passo, a condição necessária, mas não o suficiente. É preciso também que a pessoa esteja devidamente concorde com a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa sua pretensão. Por isso o apóstolo Paulo, além de ser servo de Cristo, ele se apresentou aos crentes de Roma como chamado para apóstolo. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Além de ser servo de Jesus, Paulo diz à igreja de Roma que foi chamado para ser apóstolo. Ou seja, que Jesus o comissionou como apóstolo, como pessoa enviada para levar o nome de Cristo diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Por isso Paulo ele tinha legitimidade para pedir a ajuda da igreja em Roma para essa atividade missionária. Quando ele escreve a lei aos Romanos, ele estava justamente pedindo essa ajuda. Então, além de ser chamado para apóstolo, tá? Além de ser servo de Jesus Cristo, além de ser chamado para apóstolo, Paulo disse ser separado para o evangelho de Deus. Ou seja, tinha sido comissionado e reconhecido por sua igreja local. Ou seja, a igreja de Antioquia, para pregar o evangelho. Podemos ver isso em Atos 13, né? Atos 13, versículo 2 e 3. Então, não era um aventureiro. Paulo não era um aventureiro. Não era um self-made, né? O apóstolo, um self-made apóstolo, um apóstolo feito por si mesmo. Não era um apóstolo feito por si mesmo, tá? Ele tinha origem. Seu ministério era fruto inconfundível aí de chancela divina. Tinha sido chamado por Deus. Infelizmente, hoje em dia, muitos se intitulam aí pastores, apóstolos, bispos, se intitulam, tanto nome, profeta, patriarca, muitos e muitos outros nomes aí, onde não teve um chamado, onde não teve a unção, onde não está debaixo de uma convenção. Ele simplesmente está na igreja ali do pastor Fulgêncio, do pastor Ignório, do pastor Setembrino, e aí ele não gosta de estar lá, ele mesmo abre ali o ponto dele, ele mesmo se intitula pastor, se intitula apóstolo, e hoje pastor nem todo mundo quer ser não, viu? O negócio hoje é ser apóstolo, é ser profeta, é ser patriarca, é ser tantos outros nomes, né? Eu tenho um prazer em ter o chamado para o ministério pastoral. Tenho prazer nisso. Apacentar ovelhas, né? Apacentar ovelhas. Assim como tem muitos pastores chamados por Deus, tem aqueles que não foram chamados. Assim como tem muitos apóstolos que foram chamados por Deus, tem aqueles que não foram chamados. Apenas ficam buscando títulos, né? Títulos. Então, após ele se apresentar como um ministro legítimo, chamado para a tarefa de evangelização e abertura de novos campos, né, na obra do Senhor, Paulo faz questão de mostrar qual é a base da sua fé. Ser servo de Jesus Cristo não é apenas um título. Não. Não é apenas um título. É sobretudo um estado de vida. É ser alguém que tem plena consciência de que Jesus Cristo foi prometido por Deus, né, pelos seus profetas nas Santas Escrituras, e que se fez homem e depois ressuscitou dentre os mortos, e por isso é nosso Senhor. Aí Paulo fala isso logo aí nos versículos 2, 3 e 4. Somos servos. Se eu sou servo, eu tenho que ter um Senhor. Se eu sou servo, eu tenho um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. O Evangelho é de Deus, é de iniciativa divina, mas essa iniciativa tem os seus limites e parâmetros previamente estabelecidos pelo Senhor nas Santas Escrituras, pois são nelas que se encontra aí registrada a promessa da redenção do homem,
São nelas que se tem o testemunho de Jesus. Não podemos em absoluto querer edificar outro fundamento, outra base para a nossa fé. A postura correta do crente decorre de seu hábito na leitura, meditação e aplicação da lei do Senhor. A decisão por escolher o caminho divino aponta uma submissão a esta revelação autorizada. Então, a base da vida cristã de Paulo eram as Santas Escrituras. As Santas Escrituras eram a base da vida cristã do apóstolo Paulo, onde ele aprendera que Deus havia prometido enviar seu filho, e onde fora predito que Jesus, depois de se ter feito homem, haveria de ressuscitar, após vencer aí o mal e a morte, garantindo-nos salvação, garantindo-nos vitória que se deu, porque Jesus nunca pecou, mas viveu segundo o Espírito de santificação. Olha o versículo 4, o Espírito de santificação, capítulo 1, verso 4. Então, eu pergunto nesta manhã, temos esta convicção? Temos esta convicção? Será que baseamos nossa vida cristã nas Escrituras Sagradas, ou apenas em experiências sobrenaturais ou meramente emocionais? Será que temos a convicção de que para alcançarmos a promessa de Deus, temos de viver como Jesus viveu? Ou seja, sermos homens separados do pecado, para podermos alcançar a mesma glorificação que Cristo alcançou com sua morte e ressurreição? Era esta base que alicerçava a legitimidade do ministério e da espiritualidade de Paulo. Era isto que fazia do apóstolo Paulo um verdadeiro servo de Cristo. Mas Paulo, na sua apresentação aos crentes romanos, não se contentou em apenas mostrar o que era, mas em dizer qual o meio pelo qual havia recebido a graça divina e o apostolado. Qual foi esse meio? Jesus Cristo, nosso Senhor. Só se consegue a comunhão com Deus mediante Jesus. Ei, olha cá, ouça aí. Só se consegue a comunhão com Deus mediante Jesus. Em Atos, no capítulo 4, e o versículo de número 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também deixado do céu nenhum outro nome há. Nenhum outro nome há, aí dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Como disse o apóstolo Pedro ali na sua pregação diante do Sinédrio, a máxima autoridade religiosa de Israel. Era esta mesma convicção que animava Paulo e que ele apresentava como credencial à igreja em Roma. Nos dias em que vivemos, amados ouvintes, nos dias atuais, os dias odiernos, deve ser esta a legitimidade a ser verificada entre os cristãos. Paulo, em toda a sua trajetória, às vezes até à custa de incompreensões no seio da própria igreja, jamais abriu mão do que é fundamental e indispensável na consciência de cada crente. Qual? Nossa legitimidade, nossa autoridade, nossa filiação adotiva junto a Deus. Aí se deve única e exclusivamente à meditação, nas Escrituras Sagradas, e essa mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual somos feitos filhos de Deus. É Ele que faz essa mediação entre Deus e os homens. A mediação de Cristo não era despropositada, não era sem propósito. Essa mediação não era feita sem propósito algum. Paulo disse, logo aí no versículo de número 5 do capítulo 1, que havia recebido a graça e o apostolado para o fim de levar as nações a obedecerem a Jesus. Paulo vivia para que as pessoas pudessem crer em Jesus Cristo e obedecer-lhe. É este o objetivo da vida de todo cristão. Qual, pastor Adson Meira? Levar as pessoas a crer em Cristo e a obedecer-lhe. É o meu e o teu objetivo, levar as pessoas a crerem em Cristo.
e obedecer-lhe. Tem sido este o nosso objetivo de vida? Tem sido este o nosso objetivo de vida? Tem sido este o nosso objetivo de vida? Levar as pessoas a crer em Cristo e obedecer-lhe? Por que e para que vivemos sobre a face da terra? Por que e para que vivemos sobre a face da terra? Será que é para juntar tesouro? Aí Jesus uma vez falou assim, e faltou agora na memória aqui o capítulo e o versículo, mas você pode me ajudar. Aonde está o seu tesouro no Evangelho? Aonde está o seu tesouro? Aí está o teu coração. Quem é o teu tesouro? Quem é o teu tesouro? Então, por que e para que vivemos sobre a face da terra? Para que os outros homens, ao verem nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Para que as pessoas, ao contemplarem as nossas vidas, vejam em reflexo o esplendor da glória de Deus. Como nos diz o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Paulo tinha um único objetivo, irmãos: fazer com que as pessoas à sua volta crescem e obedecessem a Jesus Cristo. Qual tem sido a nossa razão de viver? Qual tem sido? Paulo também apresenta-se aos crentes de Roma como alguém que servia a Deus em seu espírito no evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Logo aí no versículo 9 do capítulo 1. Logo no versículo 9. Então vemos aqui a profundidade do relacionamento de Paulo com o seu Deus. Paulo não servia a Deus com base nas emoções. Paulo não servia a Deus com base nos sentimentos, muito menos nos embalos corporais, né? Tira o pé do chão, povo de Deus! Aí o povo pula. Aí quando termina, ei, mas foi bom, foi? Sim, e a palavra foi o quê? Rapaz, eu não me lembro não, agora que foi bom, foi. Paulo não servia a Deus com base nas emoções. Paulo não servia a Deus com base nos sentimentos. Muito menos aí nesses embalos corporais. Mas o seu serviço a Deus vinha do mais profundo do seu ser. O seu espírito. A parte imaterial do homem destinada a fazer a relação entre o homem e Deus. Onde se tem a consciência e a fé natural. É justamente uma das faculdades do Espírito. A consciência, a fé. A salvação é um processo que se inicia no Espírito, que é vivificado em Cristo. E é a partir daí que temos de dirigir toda a nossa comunhão com o Senhor. Paulo fala isso também quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, verso 45. 15:45 de 1 Coríntios. Infelizmente, ouvintes do Sextalhas, muitos nos nossos dias querem sentir emoções, sensações, acostumando-se a uma superficialidade, né? Que não leva a parte alguma. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Já dissera Jesus para Nicodemos, e uma conversão genuína exige que o serviço a Deus tenha a sua origem no Espírito, numa real transformação. Quem serve a Deus em Espírito anda conforme a regra, ou seja, vive no Evangelho do Filho de Deus, como nos diz aí o versículo 9 do capítulo 1. Não podemos, em hipótese alguma, admitir que alguém tenha comunhão com o Senhor se não viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Toda espiritualidade construída fora da Bíblia Sagrada é tão somente uma astuta cilada do inimigo. Toda espiritualidade construída fora da Bíblia Sagrada. Mas Paulo também, ele se revela como um homem de oração. Paulo se revela como um homem de oração.
O apóstolo diz aos crentes em Roma que sempre pedia em suas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se oferecesse a ocasião de ir ali ter com aqueles irmãos na capital do mundo. Logo aí no versículo de número 10. E Paulo, portanto, constantemente orava. Característica que deve existir em todos quanto queiram fazer a obra do Senhor. É orar. É orar. É orar. É orar. Não é possível um crente militante que não ore. Paulo pôde escrever aí aos Tessalonicenses que orassem sem cessar. Porque ele era alguém que orava continuamente. Está dirigindo? Ore. Levantou? Ore. Está na faculdade, está no colégio? Ore. Está fazendo a comida? Ore. Vai comer? Ore. Vai dormir? Ore. Orar o tempo todo. Orar sem cessar. Paulo era alguém que orava continuadamente. E muitos têm desfalecido ao longo da jornada por falta de oração. A oração ela é companheira indispensável para que tenhamos aí a devida agilidade espiritual para enfrentarmos as lutas. Como também para sabermos qual é a vontade de Deus. Só podemos saber a vontade de Deus através da palavra, da oração. Então, nesta sua apresentação aos crentes de Roma, Paulo definitivamente, ele mostra que não se encontra entre os crentes da confissão positiva, né? Da confissão positiva. Ao contrário aí dos positivistas, né? Os positivistas dos nossos dias, o apóstolo Paulo, ele não determinava ir a Roma, nem tampouco declarava que iria para Roma. Mas como verdadeiro e genuíno servo de Cristo, ele punha seu ardente desejo de visitar Roma ali no altar do Senhor. Colocava no altar do Senhor esse desejo de ir a Roma. Ele colocava o seu desejo sob a vontade de Deus. E tanto foi assim que o próprio apóstolo, ele manifesta aos romanos que este seu desejo havia até aquele momento sido impedido pelo Senhor. E não era porque Paulo havia pecado, como ensinam erroneamente os adeptos aí da doutrina da confissão positiva. Então, que exemplo a ser seguido. Que exemplo a ser seguido. Pare de mandar em Deus e viva o que nos ensina as Escrituras Sagradas. Leve seu desejo diante do Senhor e espera que a sua vontade e a vontade de Deus se faça em sua vida. Eu vou aqui, já volto. Mas antes, quero deixar uma música aqui para o Ed Carlos. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Adson Meira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra, hoje com o tema A Epístola aos Romanos, até às 10 da manhã, agora são 9h41. Adson Meira. Olha, a Andréa Santos, ela nos diz aqui: a paz do Senhor, pastor. Estamos aqui ligadinhos no programa Sextalhas, é uma bênção como sempre, Deus abençoe, amém. Aí a Andréa Santos. Olha, antes de darmos continuidade ao nosso tema, ontem eu postei algo no Face, veio no meu coração, uma mensagem, vinda do meu coração mesmo. Eu quis compartilhar isso com os amigos no Facebook. E eu quero ler aqui para vocês, ouvintes do programa Sextalhas. É pequenininha, tá? Não vai tomar muito tempo. E eu disse assim: o tema é Vivendo o Melhor. Vivendo o Melhor. E você que é amigo no Facebook, você pode dar uma acessadinha aí, já está bem no início da minha página aí. Eu disse: estamos aqui de passagem em um imenso aprendizado. A cada dia vivemos um momento diferente. Vivemos momentos felizes, tristes, românticos, poéticos, complexos, de devaneios e reais. Não é assim que vivemos? Sábio é aquele que sabe lidar com cada momento desse sem perder a razão de viver. Devemos nos permitir sorrir, chorar, ficar zangado. Quem é que não se zanga?
silenciar, gritar, juntar, espalhar, parar, correr, escolher, acertar e errar. É um direito meu e seu. Temos o direito até mesmo de errar, mas devemos saber que cada escolha gera uma consequência. Já dizia o pensador, abre aspas, inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Fecha aspas. Você tem o direito até mesmo de errar, pois aprendemos com os erros e acertos para sermos melhores a cada dia. Necessitamos nos alegrar, afastar, aproximar, reconstruir. Precisamos prosseguir, avançar e ser vitoriosos. Mas para isso é preciso viver o melhor. Viver Cristo. Ele é o autor da nossa vida. Mas nessa novela, entre aspas, ele deixou para cada um de nós escolher os atores principais e os coadjuvantes. Permitiu também a escolha da trilha musical ou trilha sonora em cada cena de nossas vidas. Viva a vida ao lado de Cristo, de sua família, seus amigos. Aproveite cada dia, cada minuto, pois o tempo passa, depressa, e a gente nem percebe. Então convicto estou de que com Cristo, o final da minha história será lindo e feliz. Abraços abençoados para todos, pastor Adson Meira. Veio no meu coração isso e me deu vontade agora de ler, de ler aqui para os nossos ouvintes. De repente alguém está passando, pelo que eu estou passando, e me deu vontade de escrever, veio do coração de Deus para o meu coração, e essa mensagem pode servir para muitos e muitos dos nossos ouvintes. Então vai lá na nossa página, no Facebook, tem uma foto nossa aí, e tem esse texto, vivendo o melhor, tá? Vivendo o melhor. Eu quero ler alguns recadinhos que já foram deixados aqui. A Jeane Silva, ela diz, estou na escuta, abraço aí para a Jeane. Ora, era praxe aí do apóstolo Paulo nas suas epístolas, ele fazer também uma apresentação dos destinatários, mostrar como via e como concebia aqueles para quem ele escrevia. E essa característica do apóstolo Paulo nos aponta para uma importante lição. Qual, pastor? A de que o cristão ele deve ser sempre em seus relacionamentos, pôr-se no lugar daquele com quem ele está se relacionando, se colocar no lugar, para que compreenda o melhor, Então, em primeiro lugar, Paulo afirma que os crentes de Roma eram também assim como ele, pessoas chamadas para serem de Jesus Cristo. Logo aí no versículo 6 do capítulo 1. Então todo crente é chamado para pertencer a Cristo, para se tornar um doulos. Eu falei isso no início do programa, um doulos. É o servo, é o escravo voluntário. Então, para voluntariamente se fazer uma propriedade de Cristo. Ser propriedade de Cristo é ser submisso, é fazer a vontade do Senhor, tá? E Paulo tinha essa experiência, tanto que dizia que não mais vivia, não mais vivia ele, mas sim Cristo é que vivia nele. Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, o versículo você vê aí, versículo 20, capítulo 2, verso 20. Então a chamada divina para a salvação é uma chamada para sermos servos, para que Jesus seja nosso Senhor. Mas, além de serem chamados para servir, tá? Além de serem chamados para servir, para obedecer, Paulo diz que todos os crentes de Roma eram amados de Deus. Logo aí no versículo 7, amados de Deus. Então o cristão tem de ter a consciência de que ele é fruto do amor de Deus para conosco. Até mesmo o amor que temos para com Deus não existiria se ele não nos tivesse amado. Tanto que o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 19, ele foi enfático ao afirmar que nós amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. 1 de João 4,19. Então, quando conseguimos pelo menos vislumbrar o significado de ser amado de Deus,
certamente aí alteramos o nosso proceder diante dos homens e diante de Deus. Então, como deixar de perdoar alguém quando temos convicção sólida em nossos corações que somos amados de Deus? E por isso por eles fomos aí perdoados de nossos pecados, né? Então, como deixar de ter compaixão e sensibilidade com o próximo quando sentimos em nossos corações que fomos amados de Deus, a ponto de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores? Então, como deixar de exercer misericórdia, longanimidade, mansidão, quando nos vem à mente a verdade de que somos amados de Deus e que por isso somos alvo da sua misericórdia, alvo da longanimidade de Deus, alvo da mansidão de Deus? Então lembremos-nos, ouvintes do Sextárias, sempre de que somos amados de Deus, e isto certamente aí vai melhorar a nossa vida espiritual. Quando tivermos essa convicção de que somos amados de Deus. Mas além de ser amados de Deus, os crentes de Roma eram chamados santos. Logo aí no verso 7, eram chamados de santos, ou seja, viviam separados do pecado. E isto era notado por todos aqueles que com eles conviviam. Uma vez mais aqui vemos que há uma inversão do modelo bíblico dos nossos dias. Uma inversão. Então, para sermos chamados de santos, a exemplo dos crentes de Roma, temos de começar pela fé. A fé é o combustível do crente que nos permite aí chegar a Jerusalém celestial. Então, sem a fé, já dizia o escritor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. E por isso mesmo não conseguiríamos jamais viver separados do pecado se não cremos em Jesus, se não dermos crédito à sua palavra. A fé não é uma simples atitude intelectual, não, nada disso. É sobretudo uma firme decisão de acreditar que a palavra de Deus é a verdade. E portanto viver de acordo com o que ela prescreve, com o que ela ensina, com o que ela manda, com o que ela diz, isso tem que estar em nossos corações. A igreja em Roma, por ser santa, era capaz de confortar e consolar alguém. Tanto que Paulo esperava ser por ela confortado, ser por ela consolado. O versículo 12, Paulo está falando justamente isso aí, no versículo 12 do capítulo 1. Então, neste ponto, o apóstolo mostra como é necessário que tenhamos uma igreja local aí na vida espiritual, visto que somente na vida comunitária é possível a mútua consolação e o mútuo conforto, mediante aí o exercício mútuo da fé. Então não tem razão, amados ouvintes, aqueles que defendem o self-service, ou o serviço a Deus sozinho, por causa aí dos escândalos, dos problemas surgidos nas igrejas locais, que cada vez mais frequentes, até para que se cumpra a palavra de Deus. É para se cumprir a palavra de Deus. Então, Paulo mostra também que somente na igreja local, na mutualidade, é que se poderão exercer os dons espirituais. Tanto que esperava poder comunicar algum dom aos crentes em Roma. Tá? E Paulo, portador dos dons espirituais, esses dons espirituais, ele tinha consciência que esses dons não lhes haviam sido dados ali por Deus para que ele se apresentasse superior aos demais. Porque ele tem o dom, se apresentasse ali superior aos demais irmãos. Mas pelo contrário, estes dons o tornavam um vaso do Senhor, um servidor dos demais crentes. Quando Deus te dá algo, é para você servir. Eu sempre costumo carregar comigo uma frase que eu levo no meu coração há muito tempo: nós somos abençoados para sermos abençoadores. Paulo não queria ir a Roma para aparecer e ser paparicado pelos crentes ali por causa dos dons espirituais que possuía, mas para exercê-lo em favor e para benefício ali da igreja. Que diferença, com os artistas gospel dos dias atuais, E aí eles gostam quando, fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu me lembro de uma apresentação
do Diante do Trono em Salvador, um grupo começou a gritar: ô Ana Paula, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ô Ana Paula, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ela apareceu. E aí disse: esse grupo aí, chega até aqui à frente, chega aqui até a frente. Chega, venham todos. Aí veio. Aí tem aqueles que não estavam gritando, vieram à frente também, porque ela estava chamando, né? Aí quando apareceram, ela disse: olha, dê o nome aqui, fulano, chega aqui, dê o nome a fulano aqui, devolva o dinheiro deles, tudo, pode devolver. Eles já me viram, não precisa ver mais não. Agora a gente vai começar a cultuar a Deus. Aí eles ficaram tudo sem graça. Eles já me viram, veio aqui só para me ver, já me viram. Pronto, eu não vou nem, né, devolva o dinheiro aí do ingresso deles. Então, Paulo, ele não queria ir a Roma para ser paparicado. Tá? A igreja local existe para produzir fruto, como todo crente existe para produzir fruto. Paulo era um cristão que tinha consciência de que toda atividade na vida tem de produzir fruto digno de arrependimento, que o cristão não se fará conhecido a não ser por seus frutos. E assim agindo, o próprio Paulo indicava aos romanos que para ajudá-lo deveriam verificar que ele já havia dado fruto no seu ministério. Esta visão, infelizmente, lamentavelmente, tem se perdido nos nossos dias. Poucos são os que avaliam as atividades das igrejas locais ali em torno do fruto espiritual. Alguns veem as atividades como fonte de lucro, outros como meros momentos de confraternizações, né? E como alguns jovens, não são todos, claro, né? Tem muitos jovens comprometidos com o Senhor, mas alguns dizem para os agitos, né? Para os agitos. Não usa nem mais a palavra cultuar a Deus, para os agitos. Mas são realmente muitos poucos aqueles que analisam as atividades ali da igreja local em termos de aperfeiçoamento dos santos e de salvação de pessoas. Todos os eventos e atividades das igrejas locais têm como objetivo aí ganhar almas. Todos os eventos. O objetivo é ganhar almas para o Senhor e tornar os crentes mais aperfeiçoados. É por isso que Cristo deu pastores à igreja, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, né, para aperfeiçoamento dos santos, como o próprio apóstolo Paulo ele escreveu aos Efésios. Então, eu quero te perguntar essa manhã: você tem percebido este fruto na sua vida? Você tem dado fruto? Em todo o seu tempo de crente, eu quero te fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo. Em todo o seu tempo de crente, quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas? Em todo o seu tempo de crente, quantas almas você já ganhou para Cristo? Uma ovelha, e quem é criador de ovelha sabe disso e pode me corrigir, eu aceito a correção, e você puder me ensina ainda outras coisas mais. Mas toda ovelha, ela pare no ano, no mínimo, 2 ovelhas. Em 12 meses, ela pare 2 ovelhas. Já me disseram que tem ovelhas que parem 2 filhotes. Eu achava que só paria 1. Ela disse que parem 2 filhotes, às vezes até 3. Eu fiquei assim, admirado. O ano de 2015, o ano que se passou, quantas almas você ganhou para Cristo? No mínimo você tinha que ganhar 2. No mínimo 2. Este ano nós já estamos no mês de abril. 4 meses já se passaram. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quais são os seus frutos? Quais são os seus frutos? Precisamos urgentemente rever nossos conceitos de cristão. Certamente Paulo, ele não nos visitaria, nem quereria a nossa ajuda para fazer a obra do Senhor, se nós não produzíssemos frutos. Eu vou aqui e já volto. Participe de uma escola bíblica abençoadora. 6 talhas. Adson Meira. Feche os olhos. Curve sua fronte. É hora de
de falar com Deus. Muito obrigado. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E tua palavra diz que a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A tua misericórdia está derramada em nossos corações. Tanto eu, quanto todos que ouvem, Senhor. Sabemos que tu és soberano. Tu és um Deus amoroso, misericordioso. É por isso que tu inspirou o teu servo Paulo a escrever essa carta que serve até para os nossos dias. Os dias em que vivemos. Quem nos justifica é tu, Senhor. Que tu possa abençoar a vida de cada um dos nossos ouvintes. É no teu nome que eu te peço, Jesus. Amém. Acabamos de apresentar 6 talhas. Até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.